Bom, meus queridos e amados irmãos, paz do Senhor, que vos fala é Edmilson Marinho, do canal Testemunha Gospel News, e quero convidar você a se inscrever no canal e ativar as notificações, certo? Quero aproveitar esse ambiente aqui porque algumas coisas têm me incomodado. Eu não sou João Batista, mas eu tenho o Espírito Santo que habitava no João Batista e não dá para ficar calado. Recebi uma foto em que tinha os pastores evangélicos da Assembleia de Deus, juntamente com o nosso presidente, e afirmando apoio ao presidente da República. Primeiro, o nosso atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, é um homem honesto, íntegro, nem rouba e nem deixa roubar. Até ninguém consegue provar o contrário. Acusam ele de 50 imóveis que já caiu por terra e que, se fosse verídico, o Ministério Público já descartou, inclusive pode entrar lá no sistema de justiça, você vai ver que não há nenhum indício de corrupção, coisa que foram compradas no ano 90, 2000, por ex-parente dele, ex-cunhado. As pessoas, infelizmente, acusavam ele de racista, não conseguiu. Lisógino, não conseguiu. Foi tudo caído por terra. Ele não consegue acusar ele de corrupto. Um homem honesto, inclusive um homem que levanta a bandeira da Igreja de Cristo. Um homem que a primeira vez eu vi um presidente, quando ganhar a eleição, ir para um culto evangélico lá nos Gideões, agradecer a Deus pela vitória. Um homem que, quando foi confirmado a sua vitória como presidente, pastores, e ele se ajoelhou e pastores fizeram uma oração por ele, nunca se viu. E quando um homem se levanta e diz assim, Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo, aí pronto, foi o suficiente para o inferno se levantar. O diabo não quer, irmãos, que ninguém declare Deus como o Deus da nação. Isso é fato, irmãos. Um homem que vem defendendo os valores da família, da igreja, que não vai para a igreja simplesmente para granjear voto de ninguém. Tem uma esposa que é evangélica, né, que dá bom testemunho, e que ninguém tem nada contra ele, é só falácia. A não ser que você me mostre aí o número do processo que ele é acusado, julgado e condenado de algum crime. Não tem, irmão. Ninguém consegue provar. Aí pessoas que se dizem, colocaram, isso é uma vergonha, porque pastores evangélicos apoiam o Bolsonaro. Mas essas mesmas pessoas votam em Lula. Aí eu pergunto, se eles não sentem vergonha de apoiar o homem que comandou o maior esquema de corrupção do Brasil, Petrolão, Mensalão, deixou a Petrobras endividada em mais de 900 bilhões de reais, quase quebra a Petrobras. Foi acusado, julgado e condenado com provas circunstanciais, provas técnicas e físicas por corrupção e desvio, lavagem de dinheiro. Está lá e condenado na primeira, segunda, terceira instância e pelo Superior Tribunal Federal, e depois veio um cara que foi colocado por Dilma lá, tal de Fachin, do Superior Tribunal Federal, e simplesmente disse que o processo dele não era para ser sido julgado em Curitiba, e sim no Distrito Federal, em Brasília. Tá de brincadeira. O maior jurista do Brasil se chama Ivo Granda, eu acho que o nome é esse. O cara mostrou que foi um marabalismo jurídico para colocar Lula novamente à disputa das eleições. Aí você não sente vergonha? Eu estou dizendo porque eu vi recentemente numa entrevista dele no podcast, ele afirmando que político tem que mentir mesmo, que ele mente, porque a mentira voa, mas a verdade anda em passos lentos. E que ele já afirmava lá fora, mentindo, que ele mesmo disse que mentia lá fora várias coisas acerca do Brasil. Uma delas, ele dizia que o Brasil tinha mais de 33 milhões de crianças. Você não sente vergonha? Aí eu pergunto, você não sente vergonha de um homem que diz que fala com demônios, que o demônio está orientando ele, irmãos? E faz parte ali de um processo, de um ritual de candomblé,
Você recebe banho de pipoca, nós que somos cristãos. Você não sente vergonha não disso não? Você não sente vergonha não de homem que saqueou? Enquanto o Brasil, pode puxar no Google aí, reportagem da própria Globo, reportagem do jornal da Record, 2005, 2007, 2008, 2010. Ele disse que exterminou a fome no Brasil. Mentiroso, rapaz. Puxa aí no YouTube, puxa no Google. E nesses anos, 2005, 2007, 2008, 2010, pessoas morreram de fome. No sertão, pessoas enterraram filhos que morreram de fome. Brincadeira, irmãos. Você não sente vergonha disso, não? Enquanto pessoas estavam morrendo de fome, enquanto ele prometia a transposição do Rio São Francisco, que levou mais de 10 anos, iludindo o povo, o nosso dinheiro do BNDES estava sendo utilizado para obras fora do Brasil. Quem disse que esse homem pensa no Brasil, irmãos? Abre a mente, desperta em nome de Jesus. E a gente viu que ele pegou o nosso dinheiro. Aqui não tem metrô de primeira qualidade, mas lá acho que foi na Nicarágua, ele construiu o metrô, hidrelétrica na Bolívia. A gente vê aí uma reportagem lá no Jô Soares 11h30, você vê umas mulheres falando lá sobre a situação do PT naquela época, acho que era 2009. Meus queridos e amados irmãos, ele pegou o nosso dinheiro, saqueou o Brasil, investiu em porto lá em Cuba, enquanto aqui o Rio São Francisco não se concluía a obra, só prometendo e nunca cumpriu. O cara que prometeu trazer água para o Nordeste e nunca cumpriu, agora está prometendo picanha. Meus irmãos, meus queridos nordestinos, eu sou nordestino, mas não sou bobo não. Eu busco conhecer, eu busco a verdade. A verdade é essa. Agora tem muita gente que é tão alienado que não consegue enxergar. Então, meus queridos e amados irmãos, você não sente vergonha não? Foi Lula que em 2004 sancionou, criou a lei de casamento homoafetivo. Foi ele dando todos os direitos, criando a lei de homofobia. Nós cristãos não podemos pregar contra eles, porque agora é homofobia. Indo de encontro à palavra, aos preceitos da palavra de Deus. Como é que você apoia uma pessoa dessa? Aí sente vergonha porque pastores apoiam um homem honesto que proclama que o Brasil é do Senhor Jesus, Deus está acima de todos, o comando é de Deus. Mas não sente vergonha em apoiar um cidadão desse, hein? E que em 2009, entra aí no Google, 2009, o decreto 7.037, PNDH 3, página 33, leia. A ideologia de gênero, simplesmente isso, que chama a heteronormatividade, a desconstrução da heteronormatividade, em que tem que ser obrigado a aplicação de instrução, de ideologia. É ideologia de gênero, irmãos. Sabe o que é isso, desconstrução da heteronormatividade? Que a gente aprendeu que menino é menino, menina é menina, homem casa com menina, menina casa com homem, com menino. Mas isso vai ser desconstruído. Está lá na página 33. Foi sancionado por Lula, assinado por ele e pelo plano de governo dele dos direitos. Programa Nacional de Direitos Humanos. E você não sente vergonha de apoiar? Ou você é a favor da ideologia de gênero? Você não sente vergonha quando o Lula entra num complexo do Alemão lá, usando o boné do CPX, segundo o comandante estava explicando hoje, que aquilo não tem nada a ver com o complexo do Alemão, e sim com uma sigla fazendo referência a parceiros? O cara entrou lá sem polícia, sem segurança, sem colete, sem nada. Você não sente vergonha disso, não? Um cara alinhado, vinculado a facções criminosas. Será que você não sente vergonha? Você deveria sentir vergonha disso.
de dizer que é cristão e apoia uma pessoa dessa que, meus queridos, ele agora que está dizendo que não é contra o aborto, ele agora que está dizendo que não é contra a igreja, ele agora está dizendo que não é que ele agora está dizendo que é contra a normalidade, a liberação de droga. Mas a gente tem vídeo dele recente, ele está falando isso para não perder os votos dos evangélicos. Deixa de ser bobo, irmãos. Aí o camarada vem com um argumento, e tem muitos cristãos que se iludem com isso. A gente tem vídeo mostrando que ele disse que o aborto tem que ser tratado como questão de saúde pública, irmãos. Nós cristãos, apoiar um homem, você não sente vergonha não de apoiar um homem que é contra os preceitos, contra os princípios da palavra de Deus? Não vem com essa história não, irmão, de dizer, o cristão ele pode votar em quem ele quiser. Pode votar, mas peca. Eu já provei, olha, entra aí no grupo, no meu canal, Testemunha Gospel News, você vai ver um outro vídeo que eu provo e eu desafio você a qualquer um para um debate dentro da Bíblia. E eu provo para você que você peca em votar em Lula. Mas até agora ninguém me provou que eu peco em votar em Bolsonaro. Por quê? Já lancei vários desafios a muita gente e ninguém quis aceitar. Meus irmãos, a gente anda pela verdade e a palavra de Deus é a luz deste mundo. Aí o que eu vejo, para finalizar, é um monte de crente materialista, que a verdade é essa, que está preocupado com emprego, com salário gordo, em comprar carro, em comprar moto. Não, porque na época de Lula foi uma das maiores imoralidades na época do governo dele que existia no Brasil. A igreja era afrontada. E o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 7 capítulo 7, 6 e 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, irmãos. Sabe o que é justiça ali? Justiça moral. Sabe o que significa buscar a justiça moral? É aprovar aquilo que moralmente agrada a Deus. E Lula é um homem imoral. É um homem que foge dos padrões que não agrada ao Senhor. Sabe qual foi o maior problema de Josafá? Foi ter feito uma aliança política com Acabe. E Deus foi lá e reprovou ele com Jeú. Jeú, usado por Deus, foi lá e disse, por que tu está aí fazendo aliança? Está aí ajudando o homem a qual o Senhor não se agrada. Veja, mano, leia uma Bíblia. Busque conhecimento de Deus. Desperta em nome de Jesus. Eu convido você, meus amigos, você nordestino, que é aqui do Nordeste, e eu tenho certeza, eu falo isso com convicção, se Lula eventualmente viesse a ganhar, esse é a pauta da América Latina que está ocorrendo. A igreja não vai ter sossego. Você que já foi beneficiado pela igreja, teve um filho que a igreja orou e Deus libertou e hoje é cristão, você mesmo que recebeu já milagre de Deus, nos ajude nesta causa. Porque uma sociedade sem a igreja é uma sociedade afundada. É uma sociedade sem socorro de Deus. E eu convido você, como um cristão que sou, meu amigo, mesmo que você não seja cristão, venha estar do nosso lado. Ajude a igreja a ter a liberdade. Para não acontecer o que está acontecendo no Chile, na Nicarágua, na China e outros países sul-americanos. Que a igreja possa ter a liberdade de você bater na nossa porta e pedir oração por um filho que está preso pelas drogas, e pedir oração por alguém que está precisando de libertação, como já aconteceu. A igreja que dobra o joelho tem a liberdade de sair e pregar o evangelho, e Jesus libertar vidas que antes estavam condenadas à morte. Eu convido você, nordestino, não cristão, vem estar do nosso lado, para que a igreja se fortaleça cada dia mais e tenha a liberdade de pregar a palavra. E o maior beneficiado é a população, é a sociedade. Porque, como diz a palavra, a igreja é coluna e firmeza da verdade neste mundo. Um forte abraço e Deus continue abençoando em nome de Jesus.